Amém, amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, iniciando mais uma lição na Escola do Evangelho. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje na lição de número 3, aliás, número 13, perdão, né? Já andamos bastante. Então, nós estamos na lição de número 13, cujo título de hoje será sobre a vida. Nós vamos desfrutar sobre a vida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro, um pouco da nossa tela, para que vocês possam nos acompanhar aqui na Escola do Evangelho. Graças a Deus. Amém? Então, vejam só, esse é o título Vida, a primeira parte, né? A respeito da vida. Nós veremos 3 partes. A lição hoje é a número 13, como eu já disse, a parte 1. Nós teremos a lição 14 e a lição 15 sobre o desfrute da vida. Irmãos, a palavra vida, né, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela tem existem 3 expressões em grego, já que o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos 3 expressões que denotam, que se refere à vida, porque de acordo com a língua grega, existem 3 espécies de vida. E o Novo Testamento nos traz isso de uma maneira muito reveladora. Existe a palavra vida em grega, que seria a bios, palavra bios, que se refere à vida humana, à vida física como um todo, a vida vegetal, a vida animal. Nós também temos a vida psique, né, que se refere à vida psicológica, à vida da alma. E nós vemos isso, o Senhor falando a respeito da vida da alma em Mateus e nos Evangelhos, né, sobre negar o ego a si mesmo, seria essa vida da alma, negar o eu. E nós temos a vida Zoé, que é a vida eterna, a vida incriada, a vida de Deus. E a essa vida aqui, irmãos, vida Zoé em grego, que nós vamos tratar nas próximas 3 lições a respeito do desfrute desta vida. Ou seja, desfrutar Deus como vida. Essa é uma revelação trazida no Novo Testamento e bastante diferenciada, meus amados. Uma visão assim bastante reveladora no que se refere ao Novo Testamento, uma vez que você não encontra esse conceito divino, eu vou colocar aqui, né, dessa maneira, conceito divino na teologia tradicional, a respeito de desfrutar Deus como vida. É natural, é comum, melhor dizendo, que é comum nós encontrarmos expressões como estudar Deus, né? A teologia traz o estudo de Deus, o estudo acadêmico a respeito da ciência de Deus, a teologia, conhecimento, amigo de Deus, o conhecimento de Deus, mas desfrutar Deus, né, é algo bastante diferenciado da teologia tradicional. Mas nós vamos ver a partir dessa lição que isso é possível, que isso é um princípio que o próprio Senhor estabeleceu, né, no Novo Testamento. E nós vamos ver isso bem real e bem presente em João capítulo 6, tá? Então, nós vamos desfrutar a partir de agora de João capítulo 6. Então, o subtítulo, nós vamos dividir essa lição aqui em 4 subtítulos. O primeiro subtítulo que nós traremos para vocês é tomar Cristo como alimento para andar e viver em Cristo. Meus amados, desfrutar, degustar, alimentar, né? Tomar Cristo como alimento. Como eu disse, João capítulo 6, ele traz Jesus como esse pão da vida, como esse alimento. E aí, mais uma vez, eu reforço aqui, isso foge ao conceito e definições tradicionais a respeito de Cristo. Nós vamos ver aqui que é possível se alimentar, e o Senhor se coloca como esse alimento diante do homem, para que o homem não apenas entenda-o
com a mente, né? Mas que o homem possa desfrutar e se alimentar dele. Para quê? Para que ele possa andar e viver em Cristo. Veja aqui a relação. Há uma relação aqui muito íntima, né? É uma relação de unidade entre Deus e o homem. Nós já vimos em lições anteriores na escola do Evangelho que esse sempre foi o intuito de Deus na sua economia, né? Na economia eterna de Deus, para que ele e o homem pudessem se tornar um só em vida e expressão, mas não no que se refere à deidade. Mas então, para que o homem possa viver e experimentar Cristo, e andar em Cristo, e viver Cristo, isso é possível apenas porque nos dias atuais, né? Porque, como também nós já vimos em lições anteriores, o Senhor se tornou o Espírito todo inclusivo. E como é Espírito, é possível hoje o homem ter uma relação diferenciada, o ser humano ter uma relação diferenciada com Deus, uma relação de unidade, né? É possível ser encontrado em Cristo. Veja, expressões como essas, que Paulo usou muito nas suas epístolas, elas não são encontradas no Antigo Testamento, porque hoje o ser humano ele desfruta de uma relação diferenciada com Deus. Hoje há uma relação interior e não apenas exterior, como era no Antigo Testamento. Tudo isso porque o Senhor hoje é o Espírito. Tá certo? Então vamos partir aqui já para os primeiros versículos dessa lição. Vamos ver como tomar Cristo como alimento para andar e viver em Cristo no Espírito. O contexto de João capítulo 6 é o contexto de comer, irmãos. Esse contexto é muito presente aqui nesse capítulo. Então nós vamos desfrutar, tá? De alguns destes versículos e vamos ganhando mais revelação. Aqui no capítulo 6 de João, no versículo 9, é dito assim, ó, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Aqui o contexto todos os irmãos sabem, né? Aquele contexto em que existiam milhares de pessoas acompanhando o Senhor nas suas peregrinações, né, na terra. O Senhor era uma pessoa dinâmica e ativa, ele não era uma pessoa passiva, ele tinha uma missão, um foco muito definido no seu coração, de anunciar o reino de Deus, de pregar o evangelho do reino, de levar a vida eterna, a salvação para as pessoas que viviam em trevas. Não é isso? O capítulo de João, o evangelho de João e os outros evangelhos também, mas João traz isso de uma maneira muito contundente, o Senhor com uma luz, né, que veio para iluminar o mundo que se encontrava em trevas. Então o Senhor andava, peregrinava por vilas, aldeias, entrava na casa das pessoas, independentemente da classe social, de que país ou nacionalidade, se eram homens ou mulheres ou não, o Senhor ia até as pessoas para levar o evangelho do reino, a salvação e a realidade do reino para todas as pessoas, em todos os lugares que ele pudesse alcançar como outro. Então, aqui o Senhor foi acompanhado por uma multidão. A Bíblia registra em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor faz uma pergunta para os discípulos, né? Os discípulos primeiro chegam para o Senhor e dizem, olha, o povo está faminto, já findado o dia, né? O que a gente vai fazer com essa multidão? Aí chegamos aqui no versículo 9 do capítulo 6, né? Está aí um rapaz que tem 5 pães. Os discípulos respondem isso para o Senhor. E cevada, e 2 peixinhos. Mas que é para tanta gente? Não é? Então Jesus vem no versículo 10 e responde: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Veja só, aqui o contexto já é um contexto de alimento, certo? O Senhor ele veio, irmãos, para a terra com esse intuito principal de trazer alimento, de trazer suprimento de vida
de trazer vida para a humanidade. Porque o alimento, comida, significa vida, né? Um dos grandes flagelos da humanidade é a falta de alimento. Existem continentes inteiros que padecem, em países que padecem de fome no mundo. A fome acarreta, além da morte como seu principal, como a sua principal, o seu principal resultado, né, trágico, mas a fome traz fraqueza, traz subdesenvolvimento, traz uma série de coisas negativas, doenças. Então, do ponto de vista espiritual, aos olhos de Deus, a raça humana ela está faminta, faminta da vida de Deus, faminta da eternidade. A humanidade padece de fome do ponto de vista espiritual. Por isso que o Senhor, ele vem como homem encarnado e se coloca como espírito agora, como o alimento, como o suprimento de vida, como o único, aquele que é capaz de realmente suprir a raça humana do que ela verdadeiramente necessita, saciar a sua fome real e verdadeira. O ser humano ele tenta suprir, né, a sua fome, tenta suprir o seu vazio interior, acumulando objetos materiais, riquezas, fama, etc. Tudo que o mundo material pode oferecer. Mas esse vazio, essa fome interior, ela só é de fato suprimida, suprida pelo verdadeiro alimento, pela essa vida eterna incriada que hoje nós encontramos em Cristo como o Espírito. Tá certo? Então, o Senhor continua aqui a partir do versículo 13 de João, capítulo 6. Ele diz, assim, pois, o fizeram, né? Os discípulos fizeram como o Senhor havia dito, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eu estou seguindo aqui, pulando alguns versículos, porque nós não temos tempo de discorrer sobre o capítulo todo, pelo menos sobre essa porção toda, porque são muitos versículos. Mas eu acredito que essa passagem já é bastante conhecida por todos vocês que nos acompanham nessa lição. A gente vai tocar mais precisamente naquilo que interessa nessa lição, tá certo? Então, no versículo, pulando agora para o versículo 27, diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Por que o Senhor falou isso? Porque a partir desse milagre da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixinhos, o povo passou a seguir o Senhor não pelo que ele era, não pelo que ele representava em suprir uma vida dele às pessoas, mas porque ele oferecia do ponto de vista material. E o Senhor ele é muito claro, né? Em versículos anteriores, ele chega a dizer que as pessoas não estavam, em outra ocasião, o acompanhando só porque ele havia feito aquele milagre no início do capítulo. Mas o Senhor diz aqui, ele mostra aqui, que há um alimento que de fato pode saciar o ser humano. Há uma vida que verdadeiramente pode suprir o vazio da existência humana. Por isso que ele diz, trabalhar não pela comida que perece. Ou seja, aqui fica muito claro que o alimento, essa comida que perece, aqui, irmãos, comida que perece, é um alimento o quê? É um alimento que se refere a tudo que esse mundo pode oferecer na tentativa de iludir o ser humano a crer que ele pode ser saciado, que ele pode ter o seu vazio interior, suas necessidades, seu vazio, né? seu sentido de vida suprido pelas coisas que o mundo oferece. Né? Fama, como eu já falei, dinheiro, sucesso profissional, reconhecimento. Essas coisas elas podem até trazer uma certa satisfação, mas ela perece. Ela não sacia completamente. Ela tem um início e tem um fim. Mas o Senhor diz que, ele continua, mas pela que subsiste para a vida eterna, ou seja, há uma comida que não perece, mas ela subsiste, ou seja, ela existirá eternamente. E onde é que essa comida ela é encontrada? A qual
o Filho do Homem vos dará. Então, esse Filho do Homem é ele mesmo, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, nós encontramos essa vida eterna. Nós encontramos essa vida, essa comida que não perece, que subsiste para a vida eterna, que verdadeiramente vai saciar a fome, a sede, que verdadeiramente vai trazer satisfação para nós, seres humanos. Essa vida, ela só é possível de ser encontrada, meus amados irmãos, em Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Então, aqui no versículo, agora alguns versículos aqui. Nossos pais, aqui já os judeus questionando o Senhor, né? Porque no Antigo Testamento houve aquela figura no maná, né? Distribuída. Vamos fazer o seguinte, irmãos, eu vou continuar aqui do versículo 27, tá? Para não ficar muito solto. Vou continuar aqui. A partir do versículo 27, no versículo 28, ele disse o seguinte: se você tiver a Bíblia aí, você não me acompanha, que fica mais interessante para você acompanhar. Aqui diz o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele, versículo 28, e perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Ele respondeu, né? Versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele, né, naquele que por ele foi enviado. Então, lhe disseram eles: que sinal faz, né, para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí no versículo 31 o Senhor diz: nossos pais, aliás, o Senhor não, eles continuam, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Mas aí Jesus, veja só, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer pão do céu. Esse pão no Antigo Testamento era apenas uma figura. Nós vamos ver isso agora. Replicou-lhe Jesus, no versículo 32, diz o seguinte: ó, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ou seja, aquele pão que desceu do céu era apenas uma figura, uma sombra do verdadeiro pão. Louvado seja o Senhor. Né? E esse verdadeiro pão, quem dá ao povo é Deus Pai. Como? Vindo encarnado, sendo encarnado como um filho. Ele, né? Ele dá esse pão, ele entrega esse pão para o ser humano. Por isso que no versículo 32, ele diz aqui, ó, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E no 33 ele diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, aos olhos de Deus, o mundo se encontra morto. O mundo não tem vida. Porque a vida, de fato, a vida real é a vida eterna. É a vida Zoé. É dessa vida que nós estamos falando nessa lição, do desfrute dessa vida. Então, onde não há essa vida, no mundo não há essa vida, a ausência de vida é o quê? É morte. Então, por isso que no versículo 33 é dito que é a vida que dá, ou melhor, esse pão, né, que desce do céu, ele dá vida ao mundo. A vida real, irmãos, só podemos encontrar em Cristo. Louvado seja o Senhor. E o desfrute dessa vida que vai nos levar a viver e andar no Espírito. Amém? Então ele continua no versículo 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí vem agora o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja o Senhor. Veja como o Senhor é claro. Eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou o único, né, que posso, todos aqueles que vierem até mim, que me buscarem, que me receberem como Senhor, como Salvador, que crerem na minha obra, todos aqueles que vêm a mim jamais terá fome, ou seja, receberão a vida eterna, o receberão como alimento e serão supridos.
não terão mais fome e não terão mais sede aqueles que crerem no Senhor. Então, meus irmãos, aqui é uma revelação tremenda. O Senhor colocado como pão, como alimento para nós que o buscamos e anelamos a sua presença. Como alimento, irmãos, o Senhor, ele é experimentável. O Senhor não é apenas um Deus distante de nós, fora do nosso alcance, mas como alimento, ele é palpável, ele é comestível, ele está, ele é passível de ser experimentado, de ser desfrutado. E é possível que nós possamos ter uma experiência com o Senhor, que nós possamos andar nele, viver nele, cotidianamente. Onde quer que nós estejamos, é possível viver Cristo, experimentar Cristo, tá certo? Não é apenas, nós não estamos apenas resumida, a nossa experiência com Cristo não está apenas resumida, retida a um local de reunião, a uma igreja física, do ponto de vista físico, né, como alguns acreditam que a igreja é. Não, mas do ponto de vista espiritual, hoje, no Novo Testamento, recebendo Cristo como pão da vida, crendo nele, nossas necessidades interiores, elas são supridas, nós somos pessoas felizes, nossa vida tem sentido. O vazio que outrora havia no nosso interior desapareceu, porque hoje nós somos alimentados. Nós temos uma dieta, nós temos que comer. Louvado seja o Senhor. Amém? Todo aquele que for a Cristo e experimentá-lo dessa maneira vai ter uma experiência real e viva com o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, chegamos ao segundo subtópico, que é comer Cristo para viver Cristo. Cristo é vida. É possível viver Cristo. É possível experimentar Cristo. É possível desfrutar Cristo no nosso dia a dia. O verdadeiro cristão é esse. Não é aquele que tem uma identificação apenas física com Cristo. Anda com a Bíblia debaixo do braço, com um determinado tipo de roupa. Não. É muito mais do que isso. É isso e é muito mais do que isso. Mas é aquele que vive Cristo, uma relação viva com Cristo, porque ele se alimenta de Cristo. Amém? Ele desfruta de Cristo como seu alimento, como seu suprimento diário. Ele se alimenta cotidianamente. Assim como ele se alimenta, a gente vai ver esse princípio mais detalhadamente, né? Na frente. É um princípio que norteia essa revelação neotestamentária. Comer Cristo para viver Cristo. Então aqui, meus irmãos, olha, em 2 Coríntios é dito o seguinte, olha, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Louvado seja o Senhor. Tomar a palavra em Espírito, né? É preciso compreender Cristo hoje como o Espírito, certo? Nós já vimos isso em lições anteriores, como eu já falei no início da lição de hoje. Cristo como Espírito, ele está dentro de mim. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, né? Deus habita hoje nesse tabernáculo que somos nós. Então agora, ele sendo o Espírito, é possível que nós possamos ter uma relação com ele mais pessoal, mais real, né? Interior, dentro de nós, o desfrutando. E ele, como Espírito, ele é a palavra, né? A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Veja só, das duas coisas que nós estamos tratando aqui nessa lição. Espírito e vida. Então, na medida em que o Senhor é o Espírito, e esse Espírito se corporifica na palavra, porque a palavra que eu vos tenho dito são Espírito, então, na medida em que eu vou à palavra do Senhor, eu me alimento dele com o Espírito. Amém? É preciso tomar a palavra de Deus de maneira diferente, não apenas. É claro que o conhecimento é um resultado espontâneo de ir à palavra, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando as Escrituras. Mas na medida em que nós exercitamos o nosso espírito humano,
ao contatar essa palavra, na medida em que nós desfrutamos do Senhor e vamos até a palavra do Senhor e o buscamos exercitando o nosso espírito, um sentimento de oração, né? Nós vamos sendo fortalecidos interiormente, e as nossas atitudes externas passam a convergir com quem anda e vive em Cristo, né? Espontaneamente, a vida de Deus vai crescendo em nós, e nós espontaneamente vamos expressando Cristo no nosso viver, né? Tudo isso feito de uma maneira muito espontânea, de maneira orgânica e viva, porque à medida que nós nos alimentamos de Cristo, o nosso espírito vai sendo, a nossa alma, melhor dizendo, vai sendo transformada, a nossa pessoa vai sendo mudada, e esse Cristo que habita em nós, ele passa a nos conduzir, né? As nossas ações, as nossas palavras, nós expressamos aquilo que nós comemos. Não é isso? Senhor Jesus. Por isso que também aqui vamos ver aqui, em 2 Timóteo, Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 22, diz: o Senhor seja com o teu espírito, porque a relação do Senhor hoje conosco é no espírito. Amém? Encontramos o Senhor no nosso espírito. Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos continuar. Esse é um princípio que norteia todo o Novo Testamento, principalmente nas epístolas de Paulo e no Evangelho de João, principalmente nesse capítulo 6. O fundamento desse princípio, nós somos o que nós comemos. É um princípio que fundamenta todo o que essa revelação neotestamentária. O alimento físico, irmãos, ele entra em nós, né? E ele provoca um metabolismo, um processo metabólico de transformação. O nosso aparelho digestivo, ele, além de fazer a digestão daquilo que nós ingerimos, há toda uma tecnologia, vamos dizer assim, no nosso organismo, que ele absorve os nutrientes, né? Ele verdadeiramente separa, né, o que não vai suprir o corpo, mas aquilo que, as vitaminas, as substâncias que vão servir para trazer vida ao corpo, o organismo absorve e aquilo se manifesta no nosso corpo físico. Nós inalamos, nós transpiramos, a nossa pele, ela se comporta de acordo com aquilo que nós comemos. De acordo com o que nós comemos, nós vamos ser ou não ser pessoas sadias ou fracas, né? Nós vamos ter saúde ou não, tudo depende do que nós nos alimentamos. Então, se nós temos uma dieta saudável, nós seremos pessoas saudáveis e vamos expressar isso. Então, esse princípio, nós somos o que comemos, do ponto de vista neotestamentário, é o mesmo princípio, meus amados. Aquilo que você come vai determinar quem você é, certo? Se eu sou um cristão que me alimento de Cristo, olha como é importante e diferencial essa revelação. Eu não só busco a Cristo de maneira artificial nos cultos ou no local de reunião, mas eu me alimento. Você não se alimenta todos os dias, diariamente, né? Normalmente, pelo menos 3 refeições diárias. Isso não repercute na sua vida, como eu já falei aqui. Então, se nós temos essa dieta saudável, se nós somos pessoas que desfrutamos, nos alimentamos de Cristo na sua palavra, indo para a sua palavra, né? Com espírito de oração, de humildade, lendo a palavra e exercitando o nosso espírito com espírito de oração, isso vai trazendo para nós alimentação, suprimento de vida, e nós vamos nos tornando pessoas saudáveis, pessoas sadias. Isso nós vamos expressar no que nós falamos e na maneira que nós vivemos. E não é uma maneira religiosa, não é uma maneira que vem de fora para dentro. Não é uma imposição, uma lei exterior. É a lei do espírito da vida que Paulo fala, né? É algo que vem em Romanos, né? É algo que vem, que brota do nosso interior, porque é um resultado
daquilo que nós nos alimentamos. Então, aquilo que nos alimentamos é causa determinante do que nós nos tornaremos, ou de quem nós nos tornamos, ou quem nós passamos a ser. Então, um cristão genuíno é aquele que se alimenta de Cristo, né? Como o Espírito da vida, que vai... E como se alimentar de Cristo? Na palavra, como eu já disse, na oração, todas as maneiras onde você puder encontrar Cristo no hino, orando ao Senhor, congregando, reunindo com os irmãos, exercitando sempre o seu espírito, né? Em comunhão com o Senhor, com o Espírito, invocando o nome do Senhor. Essas são maneiras que nós temos de nos alimentar do Senhor e praticar esse princípio neotestamentário, desfrutar Cristo como vida, né? O desfrute da vida, como é o título dessa lição de hoje. Tá certo, meus amados? Então, vamos voltar aqui para a tela. Senhor Jesus, vamos voltar aqui. Então, nós somos o que comemos, tá bom? Senhor Jesus, você pode dar uma lida aí agora? Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, Senhor Jesus, e o Espírito contra a carne, veja só, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Eu trouxe esse versículo por quê? Porque, irmão, esse versículo é muito claro. Há um antagonismo, uma oposição entre o espírito e a carne. Então, tudo vai depender do que nós comermos mais. Se nós alimentarmos a carne mais do que o espírito, a carne vai prevalecer. E vice-versa. Se nós alimentarmos mais o espírito vai prevalecer. Então, fica um alerta aqui. Depende muito do que você anda comendo. Isso vai determinar se você vai ter uma vida com mais vitória ou derrotas em Cristo, certo? Na sua vida cristã, o seu testemunho pessoal, no seu trabalho, onde você estiver, no seu casamento, na sua família, onde você estiver, o seu testemunho pessoal, a sua vida como esposa, como esposo, como filho, como filha, como aluno, como patroa, como empregado, tudo isso vai depender do que você está se alimentando. Se você se alimenta mais de Cristo, você vai expressar Cristo espontaneamente, repito. Se você ou eu formos pessoas que nos alimentamos pouco, naturalmente nós vamos ser pessoas fracas e não saudáveis. Então a carne vai prevalecer, tá certo? Então nós cristãos precisamos ter muito cuidado. E aqui em Efésios 6,10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor como o pão da vida, né, como alimento, como como assim disponível para nós, para que nós possamos desfrutar dele, dessa vida dele, ele é a nossa força interior. Nós em nós mesmos não temos força nenhuma, mas na medida em que nós nos alimentamos do Senhor, desfrutamos do Senhor, desfrutamos dessa vida, aí sim, o Senhor como Espírito fortalece o nosso espírito, o nosso homem interior, e aí então nós vamos ter uma vida de um bom testemunho. E nós vamos ser crentes ativos, atuantes, entusiasmados, fortalecidos, poderemos ser usados pelo Senhor na pregação do Evangelho, no encorajamento, no suprimento do seu povo. Tudo depende da nossa dieta, amados irmãos, daquilo que nós comemos ou deixamos de comer. Amém? Então, esse princípio dessas próximas 3 lições, do desfrute da vida, irmãos, é crucial para o nosso sucesso ou não na vida espiritual, na vida da igreja, na vida cristã. Tá bom? E o resultado de desfrutar Cristo como vida, né? De tomar Cristo como alimento para andar e viver em Cristo, né? De comer Cristo para viver Cristo, de se alimentar de Cristo como o pão da vida, qual é o resultado disso? Espontaneamente, olha só, vamos desfrutar de alguns versículos aqui de Gálatas 5, tá? O versículo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse é o primeiro resultado que eu toco aqui, já concluindo a lição de hoje. O resultado, e tudo isso, irmãos, espontaneamente.
Na medida em que você e eu estivermos nos alimentando, essas coisas vão acontecer. Nós vamos andar no Espírito, né? Nós vamos ter força. O Senhor, como Espírito em nós, vai nos dar força suficiente para vencermos a carne. É isso mesmo que você está ouvindo. O Senhor em você vai vencer o pecado, as tentações. Espontaneamente, o Espírito em nós nos leva a perder esse desejo, essa atração. O mundo, ele passa a deixar de ser tão atraente. Nós passamos a ter mais fé, passamos a ter mais força para reagir, né? Por quê? Porque o nosso espírito, nosso homem interior vai estar cheio de Cristo, cheio de comida espiritual. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos continuar aqui. Mais um versículo para concluirmos a lição de hoje. Versículo agora 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Eu acredito que todas essas coisas, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, tem muito mais, né? Aqui é só uma lista ilustrativa, tem muito mais do que isso. Irmãos, todas essas coisas sim, são encontradas no nosso homem natural. Todas essas coisas. Talvez você diga, eu não sou uma pessoa invejosa. Você talvez não tenha manifestado isso porque você está desfrutando do Senhor. E a vida de Deus lhe constrange e está transformando você. Mas a inveja está lá, na sua carne, está aqui na minha carne. É só uma questão dela ser despertada ou não. Se nós estivermos nos alimentando com Cristo, né, da palavra, da oração, das reuniões, da comunhão com os irmãos, tem chance de vencer as facções. Por isso, a importância de nós, assim, estarmos desfrutando do Senhor para que nós possamos ser libertos de todas essas coisas. Então, ele diz aqui no final, a respeito destas coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, como vencer essas coisas? Como é possível, né, vencer essas coisas? Somente por meio do Senhor como nosso alimento, sendo experimentado como Espírito. Porque, olha, o fruto do Espírito é tudo aquilo que se opõe àqueles versículos anteriores. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade. Ou seja, meus irmãos, Cristo é o Espírito e em Cristo nós encontramos o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Na nossa carne nós só encontramos porfias, discórdia, ciúmes, inveja, mas em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor e etc. Então, o resultado de nós expressarmos esse amor, essa alegria que é o próprio Cristo em nós, é resultado. O resultado disso é de acordo com a dieta. Qual a dieta que nós seguimos? O que nós comemos? Nós somos o que comemos. Amém? Então, meus irmãos, essa é a lição de hoje, a lição de número 13. O desfrute da vida. Nós vimos esses pontos aqui, né, que já são bastante comuns para quem desfruta na vida da igreja, para quem é há algum tempo. Nós não queremos, nossa intenção hoje não foi nos delongarmos muito a respeito desses princípios, nós já somos familiares, mas é principalmente assim para trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né, que nos traz vida. Que você que acompanhou essa mensagem hoje possa ser encorajado a se alimentar mais, a buscar mais o Senhor na sua palavra, sempre com espírito de oração, no sentido de tomar Cristo como suprimento de vida, como alimento. O conhecimento é um resultado espontâneo e natural disso, mas principalmente como resultado de tudo isso que nós compartilhamos nessa lição de hoje, é que nós expressaremos Cristo no nosso viver, exalaremos, falaremos, né?
o bom perfume de Cristo, as pessoas vão poder ver Cristo sendo expresso em nós de maneira espontânea, porque nós somos aquilo que nós comemos, nós expressamos aquilo que nós nos alimentamos. Que você seja encorajado a estar sempre se alimentando de Cristo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, compartilhe com as pessoas, não esqueça de dar o like aí na mensagem aí no nosso canal do YouTube, e se você achou que lhe ajudou essa mensagem, que você possa compartilhar, né, esse link para os seus amigos, parentes, para que eles possam também receber essa palavra de suprimento e de encorajamento, tá bom? Um grande abraço, Jesus é o nosso Senhor. Amém.